Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui nessa noite mais uma vez para junto compartilhar uma palavra do Evangelho que já foi pregado no mundo todo, no primeiro século, né? Meus irmãos, hoje nós temos um tema aqui, batismo nas águas, hoje, para quê? Para que seria o batismo nas águas hoje? Para salvar o quê? Para remir o quê? Para purificar o que? Segundo a tradição hoje pregam isso. Você que não é inscrito, inscreve aí no canal, dá um joinha. Divulga essa mensagem, aperte a opção todas para que o YouTube possa repassar essa mensagem. E Mateus 28, versículo 19, que vai nos dizer assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O muito interessante dessa passagem é que você não vai ver nenhum discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui nesse versículo, o nosso irmão Mateus, ele vai narrar, é o único que narra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma coisa meio estranha também para os leitores, porque segundo alguns tradutores, esse versículo foi um acréscimo da Igreja Mãe. Porque a doutrina da Trindade hoje é forte até mesmo no meio cristão. Porque, segundo eles, Deus é dividido em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 4 em diante, que só há um Deus. A Escritura diz: só há um Deus, eu faço, eu crio. Eles não entendem que isso foi uma manifestação. Deus Pai, Ele manifestou através do Filho, Ele mesmo se fez o Filho. E Deus Espírito é a mesma pessoa. Então hoje, você ora a quem? Você ora a Deus, o Pai? Ou você ora a Jesus? Ou você ora ao Espírito? Porque Paulo diz: aqueles que se unem ao Senhor, é um Espírito só com Ele. Então hoje é o eterno, né? Deus, o reino já foi devolvido ao Pai. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 em diante. E o versículo 2: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, eles eram para ir e pregar o Evangelho. Que Evangelho eles pregavam? É o mesmo de hoje? Não. Ide e anunciai, é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, é a mesma palavra. Hoje não, as pessoas pregam juízo, prega batismo nas águas, prega que vai vir a tribulação, mas ele não prega que o reino de Deus já tinha chegado e hoje já é real nas nossas vidas. Já tem 2000 anos que o reino já chegou. E as pessoas estão pregando que um dia os irmãos vão herdar o reino dos céus. Não tem verdade. Então, no fim do século, quando aquela mensagem do Evangelho do Reino fosse pregada em todo o mundo, terra habitada daquela época, viria o fim. O fim de quê? O fim daquele velho sistema. O juízo viria sobre Jerusalém e Deus encerrava todos debaixo da desobediência e usaria de misericórdia para com todos depois do juízo. Mas se o fim dos tempos ainda vai vir, o fim do século, será que vai vir? Ou nós que lemos a Escritura errada e fomos ensinados igual o papagaio, a repetir aquilo que ensinaram para a gente? Vamos ver Hebreus, o que Paulo tinha, se o fim tinha chegado dos séculos ou iria chegar um dia no futuro, depois de 2000 anos.
Hebreus capítulo 9, versículo 24, que vai dizer assim: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Agora, meus irmãos, não é hoje não. Porque hoje as pessoas têm que Cristo é o advogado, que ele está lá intercedendo por nós. Ué, Deus intercedendo por Deus mesmo? Então aí você pode ver que é uma leitura atrasada. Você e eu, quando ensinaram, nós lemos a Bíblia como fazendo anacronismo, entrar no texto dizendo que ele está escrevendo para nós. Mas se a palavra de Deus não é transcendente, qual delas? A palavra de Deus é, mas qual? Não se cumpriu nada. Simão, então qual é a palavra de Deus que ela transcende de geração em geração? A Bíblia diz que o seu reino seria eterno. De geração em geração o reino seria eterno. Então o amor de Deus é transcendente? É. O amor, ele não tem fim. Ele é transcendente. E agora a palavra que Deus predisse lá para... Vamos citar um exemplo. Para trás de mim, Satanás. É uma palavra transcendente? Ela vai de geração em geração se cumprindo isso? Todo dia você diz para trás de mim, Satanás? Ou foi uma palavra aplicada para um contexto, para uma ação que gerou essa palavra para ser aplicada em Pedro? Aí nós vemos aí. Existe uma palavra, um texto em Deuteronômio, que Deus manda Moisés falar para os levitas, para eles ir e matar todos os parentes e amigos. E naquele dia morreu mais de 3.000 pessoas que os levitas mataram. E aí eles ganharam a bênção de Deus. Então essa palavra é transcendente. Guardar o sábado é uma palavra transcendente que vai de geração em geração? Só para aqueles que é adventista. E o versículo 25. Nem também para se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote, de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio de animal. Então Jesus, ele não ofereceu muitas vezes, ele entrou uma vez para sempre. E ele obteve uma eterna redenção. Ele não está perdoando o pecado. O pecado foi aniquilado pelo seu sacrifício. E o versículo 26, que é a base para o fim do mundo, quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então viria o fim. E eis que eu estou convosco até a consumação do século. Quando Paulo escreve aos Hebreus, meus irmãos, segundo a história, ele já estava perto do ano 66. 65, 66. E ele diz, olha, o versículo 26. De outra forma, ou se fosse ao contrário, necessário lhe for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Não foi. Ele nunca padeceu muitas vezes. Ele padeceu uma vez. Paulo, se fosse de outra forma, ele era para padecer desde a fundação do mundo. Mas agora, então ele para e analisa esse contexto, irmão, que Paulo está dizendo que aquele momento já era o fim do mundo, ou o fim do século. Jesus diz, quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, viria o fim. Eis que eu estou convosco até a consumação do século. Isso ele disse no ano 33, mais ou menos. Então, desse ano 33 até 66, muitos anos se passaram. Para Paulo afirmar que aquele tempo era a consumação do século, enquanto os cristãos hoje estão esperando. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então,
agora, é hoje ou foi há 2.000 anos atrás? Paulo está afirmando, por A mais B, que aquele tempo presente era a consumação do século. Todos os discípulos, eles seguiram o mestre, o que o mestre mandou. Jesus disse, ide anunciai, é chegado o reino de Deus. E de dizer, o tempo está perto, o tempo está breve. Eis que eu vou trazer um juízo. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele veio trazer um juízo sobre a nação de Israel. Mas não. A tradição diz que esse juízo ele vai acontecer na minha geração e já tem 2.000 anos com essa brincadeira, mas na realidade eles não respeitam o que está escrito. E aí diz que eu que prego heresia. O que era fazer discípulo? E de fazer discípulo? As pessoas pensam que fazer discípulo é você dominar uma galera. Ali está meu pai na fé. Jesus disse, a ninguém sobre essa terra chamei de pai ou de pastor, porque só um é o vosso pai, que é Deus. Então hoje você não precisa de um paizão espiritual, existe um pai espiritual, é o pai dos espíritos, é Deus. Você precisa de alguém para te ensinar? Precisa, mas o que? A verdade ou a mentira? Porque hoje a mentira tem mais razão do que a verdade. Então, fazer discípulo seria o que, Simar? Jesus disse, se você quiser ser o maior, seja o menor. Hoje não, eu sou o maior e tenho uma massa ali me ouvindo e eu estou dominando todas as coisas. O que era fazer discípulo? João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meu discípulo. Como se conhece um discípulo naquela época? Se tiverdes amor um para com os outros. O que falta mais hoje na sociedade e nas reuniões e em todos os lugares é o amor. Quando você nivela o seu parâmetro religioso com o outro e não olha ninguém como superior e nem inferior, esse é o amor que precisamos praticar. Quer ser o maior? Ame o seu irmão, ame seu amigo, ame seu inimigo, ame sem julgamento. Quando aquele evangelho do reino, meus irmãos, fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. O fim de quê? O fim do planeta, porque a palavra que eles usam por fim, eles usam fim do mundo. Mas é o fim do mundo mesmo? Não é o fim do mundo, eu acredito na Bíblia. Então, quando Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 18, que o Evangelho ele já tinha sido pregado em todo o mundo. Então, é todo mundo mesmo? Era o planeta Terra ou era terra habitada? Como é que eu vou provar que o Evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo? Se Paulo está dizendo em Romanos capítulo 10, versículo 18, que ele já tinha pregado o Evangelho no mundo todo. Sai dessa aí. Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz, se é que vocês permanecerem na fé, fundado e firme no Evangelho, que foi pregado para vocês e também no mundo inteiro. Então, como eu vou aplicar a palavra mundo hoje? Que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Aí está aí todo mundo pregando hoje. O quê? Jesus não mandou repregar o Evangelho. Mandou eles pregar. Quando aquele Evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o fim daquele sistema e as pessoas passariam a viver o reino eterno de Deus. Hoje o Evangelho não tem que ser pregado, tem que ser compartilhado. Eu não estou pregando. Eu só estou contando a história que aconteceu no primeiro século, para você ficar ciente e viver esse resto da vida que você e eu estamos vivendo. Ter paz, alegria, gozo no Espírito Santo e não ter um capeta e um bicho aí te futucando e dizendo que você vai para o inferno. Então Mateus 24, e este evangelho do reino seria pregado o quê? No mundo inteiro, em testemunho daquilo. Em todas as nações, então viria o fim. Quantas nações havia na época de Paulo?
Se você for para Pentecostes, você vai ver quantas nações havia ali reunidas no dia de Pentecostes. Era essas nações que o Evangelho iria alcançar. Atos 2, do 1 em diante, você vai ver, no dia de Pentecostes estava ali. Muitas nações ali representadas vieram adorar a Deus no dia de Pentecostes. Então, quando o Evangelho fosse alcançar daquelas nações, que o reino de Deus tinha chegado, viria o fim. O fim de quê? O fim da velha aliança. Como a velha aliança iria acabar de uma vez, Simar? Quando o templo de Jerusalém caísse. Paulo disse, aqui vocês tomam dízimo de pessoa que morre. Mas Paulo diz, ó, tira esse primeiro e estabelece o segundo. Enquanto o templo de Jerusalém estava de pé, os sacerdotes estavam ali, enganando e sendo enganados, contra as verdades do evangelho que estava sendo pregado. O fim de quê? Lucas 21, 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Aí, o fim seria do mundo ou o fim seria de Jerusalém? Jesus olha para Jerusalém e ora por ela. Jerusalém, Jerusalém, que matam meus profetas e aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os seus filhos, mas vocês não deram ouvido. Mas vai vir dia que você vai ser cercada e sitiada. E vão matar vocês e vão levar vocês para todas as nações. Era esse que era o fim dos tempos. É o que Paulo anunciava, é o que Jesus anunciava, é o que os discípulos anunciavam, é o que Pedro diz, o fim de todas as coisas tem chegado, é o que Tiago disse, que o Senhor estava às portas. Então, se nós não acreditamos que Paulo falou a verdade, que Jesus estava às portas, como é que nós vamos acreditar no resto das palavras dele? Não tem lógica. Ou você acredita que eles não falharam, ou você não acredita em nada que eles disseram. E o 21, então os que tiveres na Judéia, em Unamar, Cabo Frio, você nota aqui que a tribulação era para a nação de Israel. Quando Roma invadiu Jerusalém, é essa salvação, Paulo diz, olha, quando nós éramos inimigos, Romanos capítulo 5, do 10 em diante, ele nos reconciliou pelo sangue. Agora seremos salvos da ira. Qual era a ira que viria? A ira sobre Jerusalém. E o 21. Então os que tiveres na Judéia, fuja para os montes. E os que tiver dentro da cidade, saiam. E os que tiveres no campo, não entre nela. Porque, 22. Dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, meus irmãos, para quem não conhece um pouco de história, quando é que seria o dia da vingança do Senhor? Quando Jerusalém fosse cercada. E quando ela foi cercada depois dessa profecia? No ano 70. General Tito cercou Jerusalém no ano 66. E no ano 70 eles botaram fogo na cidade, mataram 1.200.000 pessoas de fome lá dentro e espada, e o resto eles levaram para todas as nações. Em 1947 é que eles voltaram a ser uma nação de novo, que nem nação é hoje ainda, mas é considerado como uma nação. E o melhor, pelo voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então, você precisa entender isso tudo. Se tudo já aconteceu, o que nós estamos fazendo aqui? Ué, você acha que nós estamos em qualquer lugar? Nós estamos no reino do céu. O Pai Nosso, uma oração que era para antes da cruz, ele disse: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Ou o reino não veio? João Batista pregou mentira quando ele disse: olha,
Arrependei porque é chegado o reino de Deus. Jesus pregou mentira? Jesus disse, o reino de Deus não vai vir com aparência no ano 30, 33. Porque o reino de Deus, você não vai ver ele. O reino de Deus está dentro de vocês. Era Deus no homem. Esse é o reino de Deus. Para quem era o batismo? Voltando ao tema que nós iniciamos. Para que serve o batismo hoje da tradição? Para purificar o quê? Para lavar o quê? O batismo hoje é para quê? Para quem era o batismo? Era para o mundo todo? Ou era para a nação de Israel? Era para um propósito? É o que nós vamos ver aqui. João capítulo 1, versículo 30. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que passou diante de mim. Porque antes de mim ele já existia. Quem? Jesus. Eu não a conhecia. João não conhecia, ainda que era primo de Jesus. Mas para que ele fosse manifestado a Israel. Então, para que era o batismo? Mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. Você sabe para que João Batista batizava? O texto está bem claro. Para que ele fosse manifestado no mundo todo. Não, em Israel. Porque a Bíblia diz que hoje nasceu o Salvador do seu povo, o povo israelita. E Deus salvaria eles dos seus pecados. E o que era pecado? Transgressão da lei. Quando Paulo diz, lá em Gálatas, diz 3,10, parece, que diz que pelas obras da lei, nenhum homem seria salvo. Porque a lei mostrava a falha do homem. Mas Cristo veio para cumprir a lei, resgatar o homem debaixo da maldição da lei. Romanos 10,4 diz, o fim da lei era Cristo, para todos aqueles que nele crescem. E quem não cresce, estava na velha aliança, seria condenado dentro de Jerusalém. E hoje o fim da lei é Cristo. Qual lei? A lei hoje, meus irmãos, é no Espírito. O Espírito que já te concedeu você nascer com vida. Eles herdaram a vida. Nós já nascemos com vida e vida eterna. Alguém disse que o batismo deixa o velho homem. Eu fui ensinado que tem que levantar a mão, aceitar Jesus, porque Jesus hoje, Jesus foi uma manifestação, hoje é Deus em todos. Então você tem que levantar a mão, fazer a primeira comunhão lá, né? Te disciplinar lá, tem que dar o dízimo, tem que jurar A e B, para depois, se você for casado no papel, se você morar junto, não pode batizar. E se você tiver uma vida santa, você pode mergulhar lá, e quando você levantar dali, já vai amanhecer uma nova criatura. Mas onde está escrito isso? Que o velho homem ficou ali. Romanos 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho ficou crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Quem foi crucificado com ele na cruz? Foi eu? Ou foi eles? Aonde tinha o corpo do pecado? O corpo do pecado, meus irmãos, não era um homem. O corpo do pecado foi o império que Adão construiu, o império da morte. Então o corpo aqui é uma instituição, é aquilo que matava, o corpo de bombeiro, o corpo da morte. O corpo do pecado era um conjunto de lei que matava. Então quando Cristo vai para a cruz, ele mata todos, crucifica todos, e agora precisa sofrer uma metanoia na mente, naquela geração. E hoje também precisa sofrer uma metanoia, principalmente por esse ensino que já tem 2.000 anos aí. Vinda de Jesus no inferno,
e anticristo, fim do mundo, aí tem que tomar um banho mesmo de sal grosso para ver se tira essa caraca. Quem estava em Cristo era nova criatura. Não era quem era batizado. Meus irmãos, quem estava em Cristo era nova criatura. Simar. E quem não estava em Cristo era velha criação de Adão, baseado na antiga aliança, porque pela lei nenhuma alma se salvaria. O sacrifício é que levava as pessoas de volta a Deus. E hoje, quem está em Cristo? Se o mundo já foi regenerado, está em Cristo é já nascer no mundo de Cristo. Agora, se ele está reinando é outra coisa. Ele pode estar no mundo dele, no mundo da carne. Mas quando ele entender esse evangelho que já foi pregado e que ele já nasceu no mundo de Cristo, ele pode ter uma mudança de metanoia e passar a reinar e desfrutar desse paraíso que Deus estabeleceu sobre a humanidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque se julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. É fácil acreditar que Adão pecou, todos pecaram. Mas agora dizer que um morreu por todos, aí a tradição não deixa. Diz que você tem que aceitar. Nunca ninguém levantou as mãos para aceitar o pecado de Adão. Mas hoje você tem que levantar as mãos para aceitar o sacrifício de Cristo. Eles precisavam crer, porque eles nasceram na velha criação. Então aqueles que estavam em Cristo, que creu em Cristo, que aceitou o sacrifício, eles eram nova criação, porque o corpo do pecado ficou na cruz. E quem não estava? Estava na lei. Só tinha duas maneiras de estar na lei de Moisés ou em Cristo. Quem estava em Cristo tinha sido uma nova criatura, nasceu de novo. E quem estava em Moisés? Velha criação. Seria condenado no ano 70 porque a lei ia julgar eles. Quem pela lei vive, segundo Paulo, pela lei seria julgado. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante não é hoje não, é de 2.000 anos atrás, do sacrifício para frente. Se todos morreram, eu não tenho que olhar para o meu irmão agora acusando ele de pecado. Eu posso olhar para ele, ver se ele está em falha, algum delito, ajudar ele a sair daquela sinuca de bico para reinar em Cristo. Não para acusar ele, porque nada separa ele de Deus mais hoje. Porque o que separava o homem de Deus era a lei, era o pecado. Mas quando Cristo foi o fim da lei e deu fim ao pecado, ele leva os homens a Deus. Agora o homem vive na ignorância da carne por falta de conhecimento e relaxa mesmo. Então esses plantam na carne e recebem na carne. Por isso daqui por diante, há 2.000 anos atrás, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais desse modo. Irmão, Cristo segundo a carne, ele era um judeu, estava debaixo da lei, Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o 5, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Então, Paulo, daqui por diante, larga agora de olhar o irmão como carnal, porque ele já é espiritual, ele já foi morto. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Daqui por diante ninguém conhece segundo a carne. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criação é criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém estava em Cristo, que ele está em Cristo. Quem estava em Cristo, quem não estava em Cristo, estava debaixo da primeira aliança. Quem estava em Cristo,
acreditou que ele era o seu resgatador e ele passou a entregar a sua vida, ao seu modo, a sua fé agora mudou. Era uma fé, uma nova aliança e uma nova chance. Ele era o resgatador de Israel. Então quem estava em Cristo era uma nova criação ou criatura. As coisas velhas de Moisés tinham passado e eis que tudo se fez novo. Então só tinha duas maneiras: ou você estava em Cristo ou estava na antiga aliança. E pela antiga aliança ele seria julgado no ano 70. Mais uma vez sobre o batismo é para que hoje? Para hoje não vale nada. Para aquela época era para manifestar o Filho de Deus, para que todos conhecessem. É por isso que João veio batizando em água. Para que ele fosse manifestado em Israel e se cumprisse a Escritura. João diz, eu que preciso ir a você ser batizado e você vem a mim. Aí Jesus, não, deixa para que cumpra toda a justiça, ou toda a lei. Hebreus 6, 1, para terminarmos, diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos de arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. Paulo está mandando deixar a doutrina de Cristo. Isso é forte para alguém que está acostumado com leitinho. Porque quando alguém manda deixar a doutrina de Cristo, está dizendo, esquece dos ensinamentos de Cristo. Não é isso. Cristo tinha uma doutrina. Qual era a doutrina dele? Não cortava o cabelo? A doutrina dele não cortava o cabelo, porque ele era cabeludo, né? A doutrina dele é não tomar banho na praia. A doutrina dele era a lei de Moisés. Doutrina é ensinamento. Largando o ensinamento de Cristo, segundo a carne. Porque Cristo, ele veio debaixo da lei. Se você voltasse na história, há 2000 anos atrás, e dissesse, Senhor, o que eu faço para me ser salvo? Ele diz assim, tem observado os mandamentos? Então, essa era a doutrina de Cristo segundo a carne. Paulo diz, deixando as doutrinas de Cristo. O que era a doutrina de Cristo? Está aqui. E não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Arrependa e creia em Cristo. Essa era a doutrina dele. Arrepender porque é chegado o reino de Deus. E Paulo larga isso. De obras mortas, as obras agora não agradavam mais a Deus para a salvação. O que agradava era pela fé. E o que era a doutrina de Cristo? Ensino sobre batismo. Então hoje, a tradição que ensina hoje sobre batismo, Paulo, há 2000 anos atrás, mandou deixar. Hoje não, tem que batizar para ser salvo. Ensino sobre batismo. Imposição de mão. Vem cá, que a minha mão tem poder e eu vou orar para você. Paulo dizendo, para com isso. Imposição de mão era antes da cruz. Agora todos já foram abençoados. Deus mora em todos. Deus abençoa todos. Mas nem todos desfrutam dessa bênção. Imposição de mão e sobre ressurreição. A tradição hoje, a maioria, espera a ressurreição. Um dia eu vou morrer e vou ser ressuscitado e vou viver eternamente. E Jesus venceu o que na cruz, o abençoado? Paulo diz, a morte reinou de Adão até Moisés. Então a morte foi morta. E o que matava-se? A lei. O fim da lei era Cristo. O aguilhão da morte era o pecado. E o que dava força ao pecado era a lei. Aí Paulo diz, graças a Deus que Cristo venceu a lei e libertou o povo daquela escravidão. Então hoje a morte espiritual, dá Deus para ela, não existe.
existe hoje uma falência da metanoia que as pessoas não conseguem entender, porque é tanta doutrina. Olha, você está morto espiritual, olha, você está com cramunhão, você está com pecado, e as pessoas não têm... A tradição não deixa a pessoa pensar. Quando pensa, é rebelde. Batismo em posição de mão, sobre ressurreição de mortos. Se existe ressurreição de mortos hoje, Cristo venceu o que na cruz? Venceu só a morte dele? E o juízo eterno, o famoso inferno. Paulo está dizendo, esquece de juízo eterno. O juízo vai vir nessa geração. E Pedro diz, e o juízo vai começar na nossa casa, que era na nação de Israel. Então tá aí, meus irmãos, para que batismo hoje? E se fosse o batismo de Cristo, tudo bem, mas é batismo mais água, é 12 batismos. O batismo em Cristo foi no Espírito. No dia de Pentecostes, ele batizou toda a carne, que era a promessa, que haveria um dia que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então isso já aconteceu há 12 mil anos atrás. Então, meus irmãos, essa aí é a mensagem. Dá um joinha se você gostou. E passa essa mensagem para aquelas pessoas que pensam que o batismo hoje isenta você de alguma coisa. É apenas uma religião, é apenas uma tradição. Faz mal, Simar? Não, mas também não faz bem. Melhor noite, paz eterna para todos.